Olá, vamos lá, peraí. Olá a todos, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas, né? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Teison Viana, sou professor de vocês da disciplina de aprendizagem e desenvolvimento motor, e para mim é um prazer muito grande estar aqui falando para vocês. Espero corresponder à expectativa de todos, né? Dentro desse nosso percurso, tá? Nós vamos estar juntos, se Deus quiser, até o final do mês de junho, se eu não me engano, dia 28 de junho, nós vamos estar juntos, né, nessa disciplina. E, se Deus quiser, a gente vai fazer dessa disciplina um bom subsídio, né? Um bom subsídio para que vocês tenham uma vida acadêmica tranquila, tá bom? Então, assim, na aula passada, né, a gente começou a falar sobre esse importante pesquisador, né? Essa importante pessoa para nós no meio da educação física, que é o doutor PhD David Gallagher, certo? O Gallagher, vão se acostumando com esses nomes e essas pronúncias, tá? Esse indivíduo, tá? Ele tem o nome de Gallagher, certo? Então, por que eu falo bem e friso bem o nome? Professor, a gente é obrigado a saber o nome dos caras? Você é obrigado. Por que eu digo que é obrigado? Porque são pessoas, certo? Que fazem parte do cotidiano e do desenvolvimento da nossa profissão, da profissão da educação física, do profissional de educação física, tá? Então, essas pessoas, elas são muito importantes, certo? A nível do nosso profissional. É como se, por exemplo, o Papa fosse chamar Davi de David, né? Fosse chamar, por exemplo, sei lá, outros nomes, né, da Bíblia, se chamasse por outro nome, um nome errado. É mais ou menos isso, essa proporção, tá? Então, na semana passada, a gente iniciou, né, explicando como era essas questões do desenvolvimento, né? Alguns dias atrás, desde o início da disciplina, nós viemos falando sobre a aprendizagem e o desenvolvimento motor, né, dos indivíduos, e chegamos a esse modelo, né? Esse modelo criado pelo Dr. David Gallagher, que ele explica, né? Ele explica mais ou menos o desenvolvimento do indivíduo ao longo da vida, né? Na aula passada a gente começou a falar sobre o desenvolvimento a partir do processo, né? A partir da vida uterina, né? Na fase reflexiva, a partir mais ou menos dos 4 meses, né? De gestação, até mais ou menos uns 4 meses de idade, né? Depois de neonascido, né? Vamos dizer assim. Então, nós temos essa fase reflexiva, né? Ou fase que também é conhecida como fase reflexa, fase motora reflexiva, enfim, tem vários livros que adotam essas nomenclaturas, tá? Então, eles têm essas nomenclaturas, e daí a gente vai estudando a respeito disso. Vimos, né, dentro dessa fase motora reflexiva, os processos de codificação e o processo de decodificação de informações, né?
até porque a codificação de informações são sensações que você vai sentindo enquanto criança, né, dentro desse período de 4 meses intrauterino até mais ou menos cerca de 1 ano, né, pós, né, 1 ano de nascido, e, e aí o indivíduo ele vai tendo alguns estímulos, né? Então, vamos dizer que você toca uma música para dar de mamar ao bebê, por exemplo, né? O bebê é acostumado com um tipo de música, então toda vida que toca aquela música, o bebê vai mamar. Então, na hora quando ele escuta aquela música tocar, ele já sabe que já vem uma mamada. Então, ele já decodificou essa informação. Primeiro foi a fase de codificação, dele entender e dele compreender como é que funcionam as coisas. E depois a fase de decodificação, quando ele já entendeu, né, como é que funciona. Então, é um exemplo que eu estou dando para vocês sobre essa parte de codificação de informações e a parte de decodificação da informação. Tá? Depois, né, com o passar dos tempos, o indivíduo ele chega à fase rudimentar. Estou falando assim um pouco mais rápido, tá, gente? Porque isso aí a gente viu na aula passada, tá? E daí, quando vocês estiverem, quando for agora no final da aula, eu vou começar a dar uns avisos sobre essas aulas minhas que estão gravadas lá no meu canal no YouTube, tá? E daqui a pouco eu aviso a vocês como é que vocês vão ter acesso a essas aulas, tudo direitinho, para que vocês não tenham nenhuma perda de conteúdo, tá? Então, assim, nós vimos também, né, que as crianças entre 1 ano, né, entre 1 ano a 2 anos, né, depois de nascer, lógico, tá? Elas entram numa fase motora rudimentar. Por que a gente fala que essa fase motora é rudimentar, né? Porque nós estamos entrando numa fase em que movimentos, eles não são a nível cortical, não vai a nível do córtex, tá? Eles chegam apenas ao nível subcortical, ou seja, são movimentos grosseiros, né? São movimentos sem refino para o indivíduo, tá? São movimentos sem refino para o indivíduo. Então, ele funciona assim dessa forma, certo? E aí, dentro desse período de movimentos, né, da fase motora rudimentar, nós temos 3 estágios, que é o estágio, aliás, perdão, 2 estágios, né, que é o estágio da inibição de reflexo e o estágio de pré-controle, tá? O que é esse estágio de inibição de reflexo ele apresenta de interessante? Chega por exemplo, na fase do bebê, quando ele está até mesmo um pouco agitado, por exemplo, ele esperneia, tá? Ele tem movimentos rudes, né? Movimentos rudimentares, mas aquele movimento que ele tem lá é estritamente reflexo, né? Extremamente reflexo. E ao longo do tempo e do desenvolvimento desse indivíduo e do processo de maturação também dele, né, através do crescimento e do desenvolvimento, e também na aprendizagem de alguma coisa, a nível de codificação e decodificação de informações, ele vai respondendo de uma forma inibitória a esses estímulos reflexos, tá? Ou seja, esse movimento que anteriormente era um movimento reflexo, ele já vai sendo mais trabalhado, ele vai sendo mais controlado, tá? Até que o tempo vai passando, né? E o indivíduo entra numa fase que a gente vai chamar de pré-controle, certo? Então, nesse pré-controle, o indivíduo ele vai adquirindo, né, novas habilidades, né, de movimentos rudimentares.
Porque são novas habilidades de movimentos rudimentares. Porque ele vai aprendendo outros tipos de movimento. E como esses movimentos ainda não são refinados, a gente vai chamar de movimentos rudimentares. Por exemplo, a criança aprendendo a andar, né? A criança aprendendo a andar, lógico, por exemplo, um bebê, né, de 4, 5 meses de idade, ele, quando ele deita, né, na cama, por exemplo, ou no berço, ele esperneia, né? Ele joga as pernas, esperneia, enfim, tem um monte de movimentos rudimentares, certo? E à medida que ele vai crescendo, mais ou menos por volta de 6, 7 meses, esses movimentos rudimentares, eles vão sendo mais controlados, né? E a criança já entra num processo de engatinhar. À medida que vai passando o tempo também, o indivíduo vai passando a fase do engatinhar para a posição bípede e a fase do caminhar, né? E daí, dentro desse processo todo, existe essa nova aquisição, por exemplo, essa aquisição de vamos dizer, de movimentos que antes ele não tinha e agora ele já vai estar tendo, tá? Nós temos um colega aí que quer fazer uma pergunta. Boa noite, Vinícius. Tudo bom, querido? Oi, professor, boa noite. Só uma pergunta relacionada, você falou ao caminhar, né, que ele fica aprendendo, né, ainda. É uma pergunta que eu tenho relacionado àquela, eu não sei se é uma brincadeira, eu não sei como é que a criança ela absorve aquilo. Ela joga um objeto no chão, você pega, dá para ela, ela joga, você pega. Aquilo é uma brincadeira dela? Ou pode ser... O que pode ser relacionado àquilo? Na verdade, assim, a criança, dentro dessa faixa etária, né, dessa faixa de idade, ela... aí eu vou juntar agora outro pesquisador, tá? Que é o que a gente vai ver depois, que é o Piaget, certo? Piaget, ele classifica o desenvolvimento dentro dessa primeira etapa, né, de desenvolvimento em período sensório-motor. O que é esse período sensório-motor? É quando a criança ela se estimula através de movimentos de ações sensoriais. Por exemplo, o sugar, certo? O movimento do som, o movimento de palma, estímulos visuais, né? Então, quando ela arremessa aquele brinquedo, vamos dizer assim, ou aquele objeto, tá? Para longe, o objeto ele faz um som diferente, um som que é agradável aos olhos dela. Então, e aí, o que acontece? A gente vai lá, pega no chão e levanta. Aquele movimento para ela que a gente faz, de certa forma, é um movimento diferente e engraçado aos olhos dela. E aí ela se diverte com aquilo. E para ela, aquilo ali é uma brincadeira, tá? É uma brincadeira que está acontecendo. Mas, assim, que ela vai se estimular através do jogar, do arremessar. Aonde ela vê o brinquedo rolando, aonde ela vê o brinquedo caindo, fazendo barulho, e para ela ali é um divertimento. Beleza? Tranquilo aí, Vinícius? Show, professor, valeu. Massa. Luísa, boa noite, querida, tudo bom? Boa noite, Luísa. Vamos lá, daqui a pouco a Luísa fala com a gente. Vamos lá. Então, assim, e aí, a gente terminou, né, a aula passada, falando sobre essa segunda fase, né? Falando sobre essa segunda fase de desenvolvimento, né? Segundo o nosso querido PhD, professor doutor David Galahu, e hoje a gente vai iniciar falando um pouco sobre a fase motora fundamental, certo? Por que nós falamos que essa fase motora ela é fundamental? Vamos lá. Etimologicamente falando, quando a gente fala sobre fundamento, é tudo aquilo que você vai ter base,
Por exemplo, você vai construir uma casa, né? Então, você tem que fazer o fundamento. O que é o fundamento de uma casa? É o alicerce. Né? Você vai, por exemplo, dar aulas, né? Ou dar treinos de uma modalidade esportiva, seja ela qual for. Toda modalidade esportiva tem um fundamento do jogo. Né? E o que é o fundamento do jogo? É aquele movimento característico do jogo. Por exemplo, quando você chuta uma bola, aquele movimento é um movimento característico do futebol. Em nenhum outro esporte, né, pode ser que exista esse movimento, mas em nenhum outro esporte, por exemplo, é característica fundamental de você chutar a bola, a não ser o futebol. Da mesma forma em que quando você arremessa uma bola na direção de um aro, por exemplo, é um fundamento do basquete. Então, assim, na hora quando eu começo a fazer até mímica, né? Até uma mímica de um determinado esporte, eu vou fazer baseado nos fundamentos do esporte. Né? Por exemplo, vamos fazer uma mímica de natação. Como você faria mímica de natação? Fazendo um movimento de braçada. Como você faria um movimento, por exemplo, de handball? Com o movimento do arremesso. Então, assim, nós temos, etimologicamente falando, né, na etimologia da palavra, essa fase motora fundamental, certo? E como o próprio nome já diz, a partir dessa fase motora, é que nós vamos desenvolver movimentos para o resto da nossa vida, tá? São, como diz o texto, né, corresponde a um período de exploração e experimentação das capacidades do corpo. Durante esse período, descobrimos como desempenhar uma ampla variedade de movimentos estabilizadores. O que são esses movimentos estabilizadores? São movimentos de controle do corpo, tá? Movimentos de controle do corpo. Movimentos locomotores, né? Que são os movimentos de movimento, né? Pode até ser redundante, mas os movimentos de mobilidade, na verdade, mobilidade do indivíduo, tá? E movimentos manipulativos, na qual aqui você usa, por exemplo, braços e mãos para poder realizar esse movimento. Então, você realiza, por exemplo, movimentos estabilizadores na prática do futebol? Sim ou não? Sim, sim. Sim, beleza. Quem está falando sim? Paula Duarte. Ô, Paulo Eduardo, fica com o microfone aberto aí, Paulo. Você realiza movimentos locomotores, por exemplo, na natação? Sim. Sim. Você realiza movimentos manipulativos também, vamos dizer, no basquetebol, ou seja, no rugby, qualquer tipo desse movimento? Sim. Sim. E aonde é que você vai começar a aprender esses movimentos? Exatamente nessa fase motora, que a gente vai chamar de fase motora fundamental, tá? Com crianças a partir de 2 e 3 anos, né? A partir dos 2 anos de idade até o final dos 7 anos de idade, tá? E a gente vai ver isso, você pode aprender de uma forma, inicialmente de uma forma isolada, né? Mas depois de uma forma global, de uma forma geral, tá? Como, por exemplo, seguindo uma sequência pedagógica, né, de aprendizagem. Né? Nas sequências pedagógicas de aprendizagem, você vê exatamente isso, certo? O que é a sequência pedagógica? É você aprender do simples até o complexo, né? Desde a fase mais pequena, né? Da fase mais pequena, não, perdão. Desde do movimento mais simples até o movimento mais complexo. Entendeu?
Então, assim, nós temos esses... Luísa, boa noite, Luísa. Luísa levantou a mãozinha novamente. Eu pensava que tu tinha apertado aí sem querer, mas estou vendo que você realmente quer falar. Pois não, Luísa, boa noite. Acho que a Luísa não está conseguindo falar, gente. Vamos lá, então. Vamos dar continuidade. Daqui a pouco a Luísa fala aí. Então, vamos lá. Dentro dessa parte, né, dos movimentos da fase motora fundamental, nós temos 3 estágios, né? Nós temos 3 estágios a serem conhecidos, né? Nós temos o estágio da fase motora, né? Da fase motora inicial, né? Da fase motora do fundamental inicial, que vai ali dos 2, né? Dos 2 a 3 anos, tá? Nós temos a parte elementar emergente, que vai dos 4 e 5 anos, certo? E nós temos uma fase proeficiente, ou a fase do estágio maduro, né? Que vai dos 6 até os 7 anos, aonde o indivíduo ele já tem uma maturidade um pouco maior em relação aos movimentos dele, tá? Então, vamos ver aí um por vez, ok? Fazendo essa leitura breve, né? Tal estágio corresponde às primeiras tentativas direcionadas para o objetivo de executar um movimento fundamental, né? Como o próprio nome diz, o estágio inicial, certo? Então, esses movimentos, durante esse estágio, se caracterizam pelas imperfeições técnicas, ou seja, a criança ela vai realizando movimentos um pouco descoordenados, um pouco desritmizados, né? E ao longo do tempo, isso vai se, como é que eu vou dizer? Isso vai se encaixando, isso vai se aprimorando, tá? A gente percebe, por exemplo, crianças com 2 e 3 anos, por exemplo, numa aula de futsal, né? Ou então numa corrida. A gente percebe que a corrida ela não vem uma corrida coordenada, como, por exemplo, uma criança de 12, 13 anos, né? Ou, muitas vezes, o que acontece? Crianças de 12, 13 anos não têm uma corrida bem desenvolvida, exatamente porque não teve um bom desenvolvimento nessa fase motora fundamental, certo? Então, eles não têm, a gente não tem nesse período essas imperfeições técnicas, né? Que são elementos que faltam, né? Ou que se apresentam em uma sequência imprópria, apresentando o uso limitado ou exagerado em relação à coordenação motora, né? Enfim, quando eu falo de coordenações deficientes, são os fatores psicomotores que ainda precisam ser desenvolvidos, né? Para chegar até um movimento refinado, né? Valderi, boa noite, querido. Boa noite, professor. Opa, estou conseguindo falar contigo. Oi, não. O que você manda? Pronto. Uma dúvida. A estrutura óssea de uma criança pode ajudar ela a crescer em certo tipo de esporte? Eu considero mito, tá? Considero isso mito. Existe a apresentação... Por que eu digo que é mito? Porque eu vejo crianças, por exemplo, de baixa estatura jogando basquete, assim como eu vejo crianças de uma estatura elevada jogando futsal. Então, isso aí vai depender muito da apresentação da atividade esportiva para que esse indivíduo seja estimulado a praticar.
tá bom? Entendi. E não acontecer, por exemplo, como acontece de acordo com alguns estudos, né, sobre a prática do esporte, de acordo com o que acontece na China, por exemplo, que as crianças elas são escolhidas, né, para praticar uma atividade esportiva mediante sexagem, DNA, etc., um monte de coisas que entra mais no cientificismo, do que mesmo no desenvolvimento do desenvolvimento pessoal, né, vamos dizer assim, do próprio indivíduo. Entendi. Obrigado. Tá, nada. Então, vamos lá. Então, nessa fase de estágio inicial, a criança está aprendendo o movimento, né? E o seu uso e a sua técnica vai estar realmente um pouco descoordenada, sem ritmo, né? Sem uma sequência. É preciso que ela tenha, dentro desse período, um processo de aprendizagem visual, né? É por isso que quem é professor dessas crianças, né, na iniciação esportiva, tem que fazer o máximo de correto possível as atividades, né, os exercícios. Por quê? Porque a primeira mensagem que chega até ela no processo de aprendizagem é a aprendizagem visual. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando você for fazer, para que você não ensine a criança com vício. Né? Então, a segunda fase desse processo, né, de desenvolvimento, que vai variar dos 4 até os 5 anos de idade, certo? Mas lembrando que isso não é uma regra geral, tá? Isso não é uma regra geral, uma obrigatoriedade. Isso pode variar de acordo com a individualidade biológica de cada indivíduo, tá bom? Então, nesse estágio, a execução do movimento apresenta um pouco melhor de controle, né, de coordenação, a partir do aprimoramento e da sincronização de elementos temporais e espaciais que fazem parte dele. Ou seja, a psicomotricidade vai entrar como um fator de, vamos dizer, eu não sei se eu posso colocar aspas ou não, mas um fator de adestramento motor do indivíduo com relação ao movimento, né? Então, assim, mesmo crianças que aprendem numa ludicidade, certo? Mas elas vão aprender através do ambiente que elas estão. Ei, professor! Opa, pois não. Boa noite. Boa noite, professor. Boa. Sou eu, Valzenir. Boa noite, querido. Tudo tranquilo? Estou aqui trabalhando, estou nos trabalhos aqui, mas está ligado aqui, valeu? Falou. Valeu, um abraço. Então, assim, a partir dessa faixa etária, né? Dessa faixa etária de entre 4 e 5 anos, as crianças elas vão aprendendo e vão desenvolvendo também essas práticas esportivas, enfim, e essas práticas, esses movimentos, né, mais coordenados, movimentos mais refinados, até mesmo por conta do processo de desenvolvimento dela no ambiente e também o desenvolvimento dela ao nível de maturação. Outro dia a gente deu uma aula só sobre maturação, né, crescimento, desenvolvimento e maturação, e daí a gente vai lembrar, né, vai lembrar as nossas aulas passadas, ok? Então, esse movimento elementar emergente, ele com certeza vai ser uma fase, né, vai ser um estágio melhor do que o estágio inicial, mais apurado e mais refinado
do que o primeiro momento. Mas mesmo assim, ele ainda precisa de um, vamos dizer assim, de um polimento, né? Dentro do nosso processo de ensino e aprendizagem, certo? Então, assim, nesse estágio, eles apresentam certos movimentos restritos ou exagerados em relação à execução. Por que isso? Aí nós vamos voltar para a parte da biologia. Nessa fase, as nossas células do sistema nervoso, elas estão entrando no processo de mielinização, tá? Então, assim, os movimentos ainda estão vamos dizer assim, num refino neuromotor. É a nível cortical? Sim, a nível cortical, sim. Mas, vamos dizer assim, a relação do neurônio e das relações entre o neurônio e o músculo, elas ainda estão se afinando, certo? O que a gente vai chamar do fator de inervação, certo? Então, assim, o fator de inervação, que é isso? É a quantidade de sinapses, né, de botões sinápticos, perdão, que ocorrem, né, durante um músculo. Aí, só um minutinho que eu estou... Pronto. Então, assim, por exemplo, músculos que têm um movimento mais amplo, uma amplitude maior de movimento, que não precisa de refino, eles têm menos botões sinápticos inseridos. Por exemplo, um músculo trapézio, né? Um músculo, vamos dizer assim, peitoral, um músculo quadríceps, ele não precisa de tantas razões de inervação dessa forma. Por quê? Porque são movimentos grandes, são movimentos, vamos dizer assim, mais globais. Diferente, por exemplo, dos músculos lumbricais, né, dos intrínsecos da mão, dos dedos, que precisam de um movimento mais refinado, de um movimento mais... de uma coordenação motora mais fina, tá? Então, aí, nesses músculos, nós precisamos de uma razão de inervação maior, certo? Por quê? Porque o indivíduo precisa ter mais trato, vamos dizer assim, nesses movimentos mais finos, ok? Pois não, Vinícius? Professor, boa noite. Boa noite. Não estou conseguindo te escutar, Vinícius. Ela passa por favor, todo Vinícius. Indivíduo nessa... Peraí. Sim. Todo indivíduo na sua maturação, ele passa por essa linear linha de crescimento e desenvolvimento, ou pode ter alterações? Vinícius, de acordo com... Agora eu vou falar pelo meu achismo, tá? Não vou falar pela pirâmide do Dr. Galahu, vou falar pelo meu achismo. Todos os indivíduos, eles passam, sim, por essa fase, por esse, como ele chama, dessa ampulheta do desenvolvimento, tá? Todo mundo passa por isso. Pode ser que algumas crianças com 4 anos, 5 anos, já estejam no estágio maduro que deveriam estar aos 6 e 7 anos. Pode ser que crianças com 4 e 5 anos ainda estejam, vamos dizer assim, 6 e 7 anos, ainda estejam na fase do estágio inicial. Isso, né, vai variar muito
com relação ao estímulo que é dado para esse indivíduo, tá? A nossa querida Giovana, eu já stalkeei com todo respeito o Instagram dela, a nossa querida Giovana também é pedagoga, né? Assim como eu também sou pedagogo, por isso que eu falo assim com certas propriedades sobre algumas coisas, certo? Então, assim, nós, por sermos pedagogos, a gente tem uma linha, vamos dizer assim, um período de um olho diferenciado, um olhar diferenciado sobre esses aspectos, né, de desenvolvimento, principalmente de desenvolvimento infantil, porque é dentro da nossa área de atuação como pedagogos, esse é o nosso público-alvo, entendeu? E aí, o que acontece? Desde o nosso primeiro semestre que a gente vê esses caras direto, Galarru, Vygotsky, Piaget, Vallon, enfim, Skinner, não é, dona Giovana? Correto aí, professora? Giovana? Acho que a Giovana deve estar sem microfone. A Luísa, deixa a Luísa falar, eu estou aflito já, porque ela não consegue falar, não sei se é o microfone dela que está sem, enfim, mas ela está levantando a mãozinha aí, mas não consegue falar. Pois não, Giovana? Perdão, pois não, Luísa? Vamos lá. Daqui a pouco a Luísa, ela fala. Certo? Então, assim, dentro desse estágio elementar emergente, né? Dentro desse estágio elementar emergente, o processo ele vai sendo desenvolvido, tá? Até que chegamos a esse estágio proficiente, né? Esse estágio proficiente é quando a execução dos movimentos fundamentais se torna mais madura, tá? É o que a gente vai chamar de, aí sim, é o que muitos autores, inclusive, falam sobre o processo da iniciação esportiva. Teisso, quando é que você acha que a criança já está pronta para fazer a iniciação esportiva? De acordo com a iniciação esportiva, com fundamentos, aplicando algumas técnicas, né? Eu acredito que dentro desse período aí, entre 6 e 7 anos. Por quê? Porque a criança já tem um estágio de mielinização um pouco mais avançado, né? Já está um pouco mais desenvolvido, e o indivíduo também, ele já está nesse período aí de estágio proficiente, ele já coordena uma passada, ele já coordena um movimento, ele já tem movimentos estabilizatórios, manipulativos e de coordenação bem aprendidos, né? Por que eu estou falando isso? Porque dentro de todas essas faixas de desenvolvimento, a criança ela vem trabalhando o movimento, né, desde a fase reflexiva. Vem desenvolvendo isso dentro da fase rudimentar fundamental e, por fim, finda, né, na parte motora fundamental. Ok? Alguém quer falar alguma coisa aí, gente? Então, vamos para frente. E aí, finalmente, a gente chega à nossa fase motora especializada, né? E conforme a gente está falando, o que é essa fase motora especializada? Essa fase é o resultado da fase anterior, né? Da fase motora fundamental, mas com o indivíduo mais maduro em relação aos movimentos
que ele vem desenvolvendo, que ele desenvolveu e que ele está aprendendo ainda e desenvolvendo ao longo do tempo, tá? Então, a partir desse processo, né, dessa fase motora especializada, essa maturidade dos movimentos, eles vão se tornar uma ferramenta consciente, né, de aplicação de atividade motora de uma maior complexidade. Por exemplo, nessa fase entre 7 a 10 anos, né, que é um período que a gente vai chamar de período de estágio transitório, tá? Por que a gente vai chamar de estágio transitório? Dentro desse processo, explora-se a combinação e a aplicação de habilidades motoras fundamentais de umas formas mais específicas, né? Por exemplo, jogos e situações da vida diária, né? Algumas brincadeiras, né? Vão deixando de ser brincadeiras mais simples para ser brincadeiras mais complexas, certo? Por exemplo, um jogo de dardo, né? Uma brincadeira de um boliche, o indivíduo, ele já, entre 7 e 10 anos, ele já se concentra mais para aquela atividade, certo? Já existe um processo aí, inclusive, da iniciação à competitividade dentro dessa fase de 7 anos, né? Entra na fase... Professor? Pois não? Professor? Oi, quem fala? Professor Teixeira? Pois não, quem fala? É Luísa. Ô, Luísa, até que enfim. Deu certo agora. Pronto, beleza. Boa noite, professor. Boa noite, querida. Professor, Pois não. isso remete muito à ideia do faz de conta, né? Que eu também... Ou tem algo a ver, assim? Tem mais ou menos, porque assim, você pode explorar essa ludicidade do faz de conta em alguns exercícios que vão desenvolver também os fatores psicomotores. Por exemplo, quando eu dava aula para educação infantil, né, e ensino fundamental 1, né, por exemplo, eu fazia circuitos com os meus alunos e que eu fazia eles andarem. Eu comprei aquelas linhas, né, que bota, que coloca no telhado, né, aquela linha, tem um caibo, que é um pouco mais fino, né, e tem aquelas linhas, que é aquele pedaço de pau bem grosso, né, e aí eu comprei uma linha daquelas de 2 metros de comprimento, e aí eu colocava, quando eu ia fazer circuito, eles gostavam, porque eles tinham que andar sobre essa linha, né? E aí eu dizia assim, ó, quem caía aqui, lógico que eu botava aqui uma linha, no máximo, 1 palmo de altura, e para não acontecer nenhum tipo de acidente, né? Mas eu dizia assim, ó, aqui tem um jacaré, aqui desse lado direito tem um jacaré, e aqui do lado esquerdo tem um tubarão. Então, você nem pode cair do lado direito, nem pode cair do lado esquerdo, porque além de eu estar trabalhando o movimento, eu ainda estava trabalhando também a questão da lateralidade. E aí é onde entram esses controles mais refinados, né? E daí, às vezes, eu dizia assim, ó, como era um grosso, né, e sustentavam uns 10 meninos em cima, e aí a gente fazia brincadeira de pula para o lado direito, pula para o lado esquerdo, enfim, os meninos se amarravam nessa história. E daí eu começava a fazer atividades mais complexas, né? Atividades também onde eles passavam, primeiro estágio eles passavam andando, mas depois eles já tinham que passar mais acelerado, e até mesmo tinha uns que até já corriam, né? E daí já mergulhavam, já passavam por entre uns bambolês, enfim, até eu chegar na corda. Até eu chegar na brincadeira de corda. Eu acho que eu tenho umas fotos, eu vou botar depois para vocês verem. Os meninos andando sobre a corda, tipo slackline, né? Enfim, os meninos gostavam pra caramba. Eu sinto falta, às vezes, do meu menino. De vez em quando eu pegava um bocado de piolho. É bom pegar piolho?
Enfim, vamos lá. Ei, professor, Pois não. só perguntando assim, só perguntando assim, porque eu também sou pedagoga e Opa, já, querido. já estudei muito esses filósofos, Jean Piaget, Vygotsky, Vallon, entre outros mais, né? Que a gente, no decorrer do curso, Sim. a gente vai tomando conhecimento. Que bom. Só vai acrescentar, né? Então, vamos lá. E aí, esse indivíduo, né, entre 7 e 10 anos, ele entra nesse aspecto aí do desenvolvimento qualitativo, vamos dizer assim, dos padrões motores, né? Por que isso? Porque eu tenho que explorar bastante isso. Porque são tipos dos movimentos que você vai ter utilização permanente na sua vida diária, né? Então, por exemplo, como é que eu trabalho, para que eu trabalho essa questão do menino ficar correndo sobre aquela linha? Para uma questão de equilíbrio, uma questão de ter uma coordenação motora, né? Uma questão também, inclusive, de postura, de visão, né? De visão, de visão periférica, né? Enfim, todos esses aspectos aí combinados, até que chegamos, que ele passa, né? A partir dos 10 anos de idade, e chega a um estágio de aplicação. O que é esse estágio de aplicação? Como o próprio nome diz, a característica dessa fase é a capacidade do indivíduo tomar decisões de aprendizado e de participação em atividades motoras fundamentadas em fatores e tarefas individuais e ambientais, ou seja, trocando toda essa leitura por miúdos, vamos dizer assim. É a fase em que o indivíduo vai pegar todo esse repertório motor que ele vem trazendo na bagagem dele e utilizar na sua vida diária e utilizar de uma forma permanente dentro de uma ação recreativa, de uma ação competitiva, ou até mesmo da vida dele comum, da vida dele diária, certo? E daí, esses estágios de aplicação, eles vão sendo estimulados principalmente pelo processo de estimulação cortical, ou seja, esses movimentos que eles vão desenvolvendo ao longo do tempo não são movimentos mais simples, vamos dizer assim. Não são movimentos mais fundamentais, nem são movimentos rudimentares, nem muito menos movimentos reflexos. Eles são movimentos conscientes, né? E são movimentos também estruturados, né? E são movimentos arquitetados para o desenvolvimento de alguma ação que ele venha a fazer isso de uma forma deliberada, tá? Então, o menino nessa fase, né, nessa faixa etária de desenvolvimento, né, entre 11 e 13 anos, nesse estágio de aplicação, ele já recebe uma gama de conteúdo, uma gama de situações, e estrategicamente ele já tem maturidade, olha a palavra, maturidade para utilizar aquele repertório motor que ele tinha na atividade que ele vai desenvolver, né? E até que chegamos finalmente a um estágio, né, ao último estágio, que é o estágio de utilização ao longo da vida, né? É o estágio onde ele vai pegar toda essa gama de movimentos, de repertório, e, como diz o Piaget, como diz o Galarrou, né? É o auge do processo de desenvolvimento motor. É caracterizado pelo uso de todo o repertório motor adquirido ao longo da sua vida. Interesses, competências e escolhas feitas na fase anterior são adquiridos e mais tarde refinados, aplicados às atividades cotidianas, recreativas e esportivas ao longo da vida. Ou seja, muita gente, em cima do que esse indivíduo fala aí nesse aspecto,
tá? Fala que a iniciação esportiva deve ocorrer a partir daí, né? A partir dos 15 anos para cima, né? Aonde o indivíduo ele tem consciência e maturidade suficiente para que ele utilize esse repertório motor dentro da vida diária, da vida dele, esportiva, recreativa, social e etc. Tá? Então, assim, acontecem muitos desses autores. Então, só para a gente ter aqui fazer uma retrospectiva, né? Nós temos o indivíduo, né? Ele ainda dentro do útero, né? Existem movimentos, esses movimentos não são conscientes, tá? São movimentos reflexos. Nós temos uma codificação de informações, que é a chegada de informações e depois a ação. Depois que nós temos a decodificação de informação, ou seja, chega o estímulo e eu já sei o que é que eu vou fazer, mas ainda de uma forma reflexa, tá? Não é uma forma consciente. Depois passamos para uma fase rudimentar. Nessa fase rudimentar, já inicia um processo de consciência, mas ainda não é uma consciência ainda plena, tá? Mas já vai começando a inibição dos movimentos reflexos. Depois vem a fase do pré-controle. Passa-se, né, num certo período, a fase fundamental, de movimentos fundamentais iniciais, depois de elementares emergentes e depois, por fim, uma proficiência, né, um requinte, um movimento fundamental mais requintado. A partir daí, inicia-se essa fase especializada de transição, né, que é um movimento de aplicação de movimentos mais apurados do que o anterior. Aplica-se, né, dentro do período de aplicação, esses movimentos eles são conscientizados para cada fase, para cada estímulo tem um movimento diferenciado, e finalmente chega a fase especializada, que é a utilização disso ao longo da vida, que dispensa, inclusive, o comentário. O próprio nome da fase especializada já retrata o que ele já fala. Ficou claro, gente, aí? Ficou sim, professor. Ficou show aí? Ficou legalzinho? Ficou, professor. Ficou show. Massa, beleza. Então, o que é que significa essa ampulheta? Tá? O que é que significa essa ampulheta aí? Significa que cada fase, agora a ampulheta, a areia subindo, né? A areinha subindo. Então, cada fase de desenvolvimento, né? A areinha, ela vai, como essa areinha que fosse passando, fosse o seu tempo de vida, tá? Então, essa areinha, ela que vai se esvaindo da parte da ampulheta, da parte de cima da ampulheta para baixo, é como se fosse um processo de maturação. Então, a cada areinha que vai crescendo, vai chegando no processo de maturidade, de movimento, até que chegamos à nossa fase motora especializada. Ficou claro, gente? Posso dormir sossegado com o Galahu? Ficou sim, ficou sim. Pode sim, professor. Pode dormir com o Galahu. Aí pega, dormir com Galarro. E o cabo desse ainda quer passar na disciplina. Não pode um negócio desse. Já passei. Vamos lá. Gente, estou parando aqui a gravação, tá? Mas eu queria conversar com vocês 5 minutinhos, tá? Não mais do que isso, tá bom?